Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos ter o prazer e o privilégio de conversar com o professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles. É bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília, doutor em Ecologia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e pós-doutor na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Ele foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do governo do Distrito Federal, diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e diretor-secretário da Fundação para Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Finatec, da UNB. Ele tem atuado em gestão de recursos hídricos, tendo sido vice-presidente e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá, no Distrito Federal. Atualmente é diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA, e é vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá. Muito obrigado, professor Paulo Salles, de termos a oportunidade de conversar. E a minha primeira indagação seria se pudesse revisar a sua formação na área de ecologia e ressaltar as suas experiências, principalmente nos comitês de bacia hidrográfica do Rio Paranaíba e do Rio Paranoá. É um prazer muito grande estar aqui neste programa, participando dessa conversa consigo, professor Isaac. O professor Isaac foi meu professor na graduação e tenho muito boas lembranças desse tempo que convivemos. A minha formação em ecologia me obrigou a ter uma visão mais ampla da natureza, da sociedade e do papel do homem nessas grandes transformações que vêm ocorrendo ao longo da história. E uma das questões que logo me chamou a atenção foi a questão da água. A água é um elemento vital, muito pouco compreendido, e nós, de modo geral, consideramos uma coisa como dada, né? E agora, nesses tempos atuais, em que há uma crise gerada, em parte, pelas variações climáticas muito intensas, a gente percebe que não é bem assim. Então, ainda dentro dessa visão de ecologista e também as preocupações com relação aos temas da água, eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do então deputado distrital Rodrigo Hollenberg e, na ocasião, fizemos uma revisão da Lei 9433, de 1997. Era 1998, e nós, então, propusemos uma atualização na legislação. E uma das coisas que me chamou muito a atenção naquela lei, naquele momento, foi a maneira como um recurso tão importante como a água estava sendo tratado. A água tem uma gestão descentralizada, participativa e tem uma visão do território para a gestão. Então, são coisas inovadoras que me chamaram muita atenção e provocaram, então, em mim o desejo, o interesse de participar desse movimento em prol da gestão pelas águas. E foi assim que me aproximei dos comitês de bacia hidrográfica, sempre representando a Universidade de Brasília nesse movimento, na criação dos comitês. Eu tive ali uma experiência muito grande, uma experiência de vida e uma experiência de gestão, porque no comitê reúnem-se representantes da sociedade civil, dos governos, governo federal, governo local, municipal, estadual, e os temas são os mais abrangentes possíveis, porque, como todos sabemos, a água faz parte de todas as atividades humanas. Então, é um espaço de discussão, um espaço muito rico de aprendizado, e ali eu aprendi muito sobre como é importante que um acadêmico, uma pessoa com formação acadêmica como eu, pudesse participar e dar uma contribuição também para a gestão das águas das bacias por onde andei. E agora, como presidente da DASA, nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprender mais ainda,
para enfrentar essa atual crise hídrica que estamos vivendo, né? Antes de eu indagar sobre a crise hídrica no Distrito Federal, eu tive uma pequena experiência de um ano no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, representando a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu trabalhei. E é curioso, isso foi em 1999, e numa das reuniões, um especialista, ele previu para 2015 uma crise hídrica em São Paulo, dizendo se não se fizer isso, aquilo, né, as providências que teriam que ser tomadas. E realmente ele em 2015, começou a crise hídrica no estado de São Paulo. Então é importante, eu acho, esses comitês de bacia, no sentido de alertar, de pensar em uma década ou 2 décadas sobre os recursos hídricos. Mas eu gostaria, professor Paulo, de que comentasse essa atual crise hídrica no Distrito Federal e perguntar se estamos enfrentando e o que vamos enfrentar para superar essa crise. Perfeitamente. Em primeiro lugar, é importante notar que essa não é uma crise do Distrito Federal, é uma crise mundial, né? Na verdade, todo o planeta está sendo afetado por variações climáticas e aquilo que o IPCC previa há mais de 20 anos, né, que nós teríamos períodos de seca prolongados, períodos de ondas de calor, períodos em que haveria mudança no regime de chuvas, de modo geral. Enfim, tudo isso está acontecendo. Hoje as chuvas são mais violentas, caem em pouco tempo, grandes volumes, e em locais mais ou menos definidos, não caem de uma maneira espalhada como podia ser de outra forma. E isso tem trazido muitas modificações em todos os lugares. Nós temos hoje, por exemplo, no Nordeste, uma seca que já dura 6 anos, né? Tivemos no Sudeste, o caso de São Paulo, de Minas Gerais e outras regiões. Tivemos seca até na Amazônia. Até o rio Amazonas já secou por volta de 2005 e agora em 2016 o rio Acre chegou a níveis baixíssimos. E aqui no Distrito Federal chegamos a esse ponto em 2016, depois de 3 anos, foram 3 anos de menos chuva do que a média histórica. E isso teve, então, um impacto muito grande, né, na disponibilidade de água, principalmente no subsolo, que é o que mantém os rios correndo durante o período de 6 meses de seca, que é típico aqui do Centro-Oeste. Bom, naturalmente, esse é um fator que pode ser contornado se a gente tem digamos, uma postura mais adequada para lidar com a água. Mas, infelizmente, nós temos, tradicionalmente no país, uma cultura um tanto perdulária no uso da água. Nós não somos cuidadosos com a água. E estamos aprendendo a ser agora por obrigação, né? Temos que fazer isso, temos que fazer essa mudança. E isso aconteceu, então, essa ocupação desordenada do solo que Brasília testemunhou, teve impactos muito fortes na atual crise. Né? Na verdade, Brasília foi escolhida para ser construída aqui em função das características que tinha. E entre as características mais notáveis estava a disponibilidade de água. No entanto, a ocupação do território se deu de uma forma desordenada. Então, por exemplo, um desmatamento, né, que acaba gerando erosão e acaba assoreando rios, córregos, nascentes, né, e isso faz, sem dúvida, reduzir a disponibilidade de água. A impermeabilização de áreas, que são áreas de recarga de aquífero. Esse talvez tenha sido um dos pecados mais graves, né, que nós podemos ter feito. Na realidade, a gente ainda vê hoje vestígios dessa riqueza hídrica em alguns lugares, como, por exemplo, a cidade de Águas Claras, em que tem vários prédios que ainda estão minando água embaixo no subsolo. Né? Problemas, inclusive, de onde colocar as instalações das centrais elétricas, porque ficariam sempre em contato com a água, não podem ser subterrâneas em qualquer lugar. E outros casos que a gente poderia citar aqui, mas que as pessoas prestando um pouco atenção podem ver. Nós temos aqui em Brasília e no Distrito Federal como um todo, um monte de lugares que poderiam ser mananciais, poderiam estar nos ajudando a enfrentar essa crise, e certamente esses lugares foram perdidos.
E, naturalmente, como eu disse, essa cultura que nós temos, de modo geral, de um uso irracional da água, colaborou muito. Então, a população cresceu, o consumo cresceu também, naturalmente, não é? Nós tivemos alguns planejamentos no sentido de aumentar a oferta de água, mas, infelizmente, aquilo que estava sendo planejado, que seria a construção de Corumbá, construção da captação aqui no Lago Paranoá e a construção no Rio Bananal, no Córrego Bananal, ali perto do parque, estavam previstas já há muitos anos, mas foram interrompidas ao longo do caminho por fatores diversos, né? Falta de recursos, problemas de licitação, questionamentos da justiça ou das próprias empresas envolvidas nas licitações. Enfim, tudo isso atrasou demais. E chegamos então a 2016 num momento muito crítico e agora estamos enfrentando uma nova fase, já com outras condições. Vamos prosseguir nessa conversa, complementando essa crise hídrica do Distrito Federal, mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com essa interessante conversa com o professor Paulo Salles. Voltamos com essa conversa com o professor Paulo Salles, diretor-presidente da ADASA. Professor Paulo, quais são as principais ações da ADASA para o controle do uso da água e para preservar os recursos hídricos no Distrito Federal? Bem, nós temos dividido esse período em ciclos, né, digamos assim. Então, nós tivemos um primeiro ciclo em que nós nos deparamos com o problema de escassez. Isso se deu, já vínhamos estudando desde 2014, 2015, mas no início de 2016 ficou claro que o ano seria difícil porque as chuvas eram poucas e, como eu já disse, houve um acúmulo de 3 anos, né, de chuvas abaixo dos níveis históricos, e isso certamente iria afetar o ano de 2016. E aí, então, a partir dos estudos que estávamos fazendo e das informações, dos dados que conseguimos captar sobre o ambiente, sobre a disponibilidade de água, começamos com um trabalho junto aos agricultores, né, no sentido de reduzir a captação, de organizar a captação, fazendo uma alocação negociada, uma coisa importante que impediu certamente que houvesse conflitos entre eles e todos pudessem usar a água, ainda que em menor quantidade, não é? Depois nós começamos um processo de emitir resoluções, atos normativos, que estabeleciam as ações que deveriam ser tomadas à medida que o reservatório fosse mudando de patamar. Fizemos também algumas ações junto aos setores produtivos, de modo geral. Olhamos para a situação dos caminhões-pipa, para o uso de água subterrânea, para os postos de gasolina, os lava-jatos, né? Enfim, várias ações desse tipo. E estabelecemos uma tarifa de contingência que tinha a função de reduzir a demanda e de arrecadar recursos para usos emergenciais, de acordo com o que prevê a Lei Federal de Saneamento, seguindo estritamente a legislação. E fizemos, então, um planejamento de um rodízio, né? Um racionamento de um dia, seguido de 2 dias para recuperação e 3 dias de abastecimento pleno. Então, um ciclo de 6 dias que faz o rodízio. Isso foi feito, naturalmente, em parceria com a CAESM, né? Que é a operadora de todo esse sistema. Muito bem, nós estamos hoje numa situação, do ponto de vista de volume de água, bem diferente daquela que tínhamos um ano atrás. Começo de 2016... a gente estava com o reservatório descoberto, que é o maior do DF, na casa dos 90%. E hoje nós estamos com ele na casa dos 56%. É uma situação bastante diferente, não é? Mas a gente tem que perceber que hoje nós começamos o ano com menos água, mas com uma estrutura muito mais bem montada, muito mais bem organizada para enfrentar os desafios. Existem as resoluções que já estão vigindo e, principalmente, a demanda pela água já caiu, não é, em função do racionamento, muito em relação ao que a gente tinha no início de 2016. E a gente tem também uma população muito mais consciente, muito mais ligada na importância da água.
A gente pensa na água sempre como um bem ambiental, não resta dúvida que é. Mas agora a gente olha para essa crise e vê que ela afeta todas as atividades da sociedade. A água não é só ambiental, um problema ambiental, ela é um problema social, é um problema político, é um problema institucional, é um problema cultural, um problema de saúde. Enfim, nós temos diversos aspectos e nós estamos sendo, então, obrigados a trabalhar em todas essas frentes, né? Bom, nós estamos agora fazendo uso da tecnologia de informação que nós pudemos acumular e aperfeiçoar dentro da DASA, sempre também com o apoio da Agência Nacional de Águas e da própria CAESB. Então, nós temos uma visão muito mais clara da disponibilidade e da demanda do uso da água que se faz no Distrito Federal. E isso nos permitiu, por meio de simulações e outros estudos, traçar uma curva que vai mostrar a queda dos níveis do reservatório ao longo do ano, mas nos permite estabelecer metas a serem atingidas mensalmente. E nós vamos, então, discutir essas metas a partir de agora, né, a partir desse mês de maio, junho. Nós vamos discutindo essas metas com a sociedade, para que todos participem, e podemos acompanhar, então, o cumprimento dessas metas, né? Hoje a população já olha todos os dias nos noticiários o nível dos reservatórios. Elas vão começar agora a olhar o nível e a meta. Então, vamos nos unir, vamos trabalhar para que a gente, então, possa atingir as metas mensais por meio de um monitoramento semanal. E caso não notemos que não conseguimos seguir a meta, então nós teremos que tomar outras medidas. Então, nesse momento, é essa a grande movimentação que nós vamos fazer e, paralelamente com isso, resolver certos outros problemas que estão, digamos assim, atrapalhando a gestão e que, de uma certa forma, também penalizam a população. Vou citar apenas um exemplo: existe uma tarifa mínima com 10 metros cúbicos, né? Até 10 metros cúbicos o valor é o mesmo para a tarifa. E, naturalmente, isso é uma coisa injusta. Ontem mesmo eu estava respondendo um questionamento numa rádio e um ouvinte me disse: olha, eu gasto 2 metros cúbicos e tenho que pagar por 10. É claro que é uma situação que precisa ser corrigida. Então, essa é uma das coisas que vai colocar, inclusive, mais água no reservatório, acredito, porque vai servir como um estímulo para aqueles que, como esse senhor, consomem 2, possam consumir talvez até 1,5, e outras pessoas que gastam sem muita preocupação, porque já tem o valor a ser pago, possam também poupar. Então, o nosso trabalho vai ser sempre nesse sentido: esclarecimento da população, um trabalho de formação de uma nova cultura, no sentido do uso racional da água, de reconhecermos o valor da água para todas as atividades humanas e, naturalmente, um acompanhamento por parte da sociedade e por parte da DASA também, das obras que estão sendo feitas e que deverão trazer mais água para nós ainda esse ano. Professor Paulo, em 2018 será realizado em Brasília o Fórum Mundial da Água. Como avalia esse encontro e a importância para nós aqui de Brasília desse encontro? É uma importância muito grande fazer em Brasília o Fórum Mundial da Água, né? Essa será a 8ª edição desse fórum. Ele não é um fórum do sistema ONU, é um fórum que foi criado pela própria sociedade, não é? Associações de estudiosos da água, associações da sociedade civil, os governos participando, as empresas participando. Enfim, e o crescimento desse fórum é uma coisa notável. O primeiro fórum, em 1997, tinha cerca de 500 pessoas e o último, na Coreia, reuniu 40 mil pessoas. Nós temos uma expectativa muito boa com relação a Brasília, por várias razões. Brasília é uma cidade muito especial, né, aos olhos do mundo. Brasília marca uma nova civilização para nós sentimos isso claramente, e também com relação à água, né? Um problema grave, os problemas da água são reconhecidos no mundo inteiro, e o interesse pelo fórum está sendo muito grande. Então, para nós vai ser um grande momento de troca de experiência, de aprendizado, de poder organizarmos a nós mesmos para nos mostrarmos, né, para o mundo como Brasília vem se organizando e lidando com os problemas da água. E principalmente, e aí é que eu vejo o maior legado que esse fórum pode deixar para nós aqui de Brasília, é aquela ideia que é traduzida num ditado popular, né, comum no interior, que é o seguinte: o melhor da festa é esperar por ela. Não é o dia da festa, propriamente, mas sim
toda a movimentação que a gente faz até chegar lá. Então, nós estamos já vendo em Brasília, no Brasil, né, muitas discussões, muito interesse pelo fórum, interesse pela água, e certamente esse vai ser o legado, uma sociedade mais consciente e mais próxima daquilo que a gente considera caminho para a sustentabilidade. O nosso movimento 2022 Brasil que queremos quer envolver e está envolvendo os jovens, né? Porque nós acreditamos que o jovem é o nosso pelotão para a gente vencer a luta para termos um Brasil melhor. Então, nesses últimos 2, 3 minutos do programa, gostaria que o professor Paulo desse uma mensagem para os jovens. Bom, falar do Brasil que queremos para os jovens é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer nesse momento. Os jovens, eles estão entendendo o Brasil, entendendo o mundo e começando a se preparar para enfrentar esses desafios. Fala-se muito em sustentabilidade, mas pouco se fala em um dos pontos cruciais da sustentabilidade, que é o compromisso entre as gerações, né? A sustentabilidade não é uma coisa para mim, ou para o senhor, ou para nenhuma das pessoas que estão nos assistindo. A sustentabilidade é uma coisa a ser construída ao longo das gerações. O nosso compromisso é deixar para as próximas gerações condições para que eles tenham uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa, se não melhor. E no caso da água especificamente, que eles tenham água para todas as necessidades. Como é que eu posso, desde já, adivinhar quais serão as necessidades que eles terão daqui a alguns anos? Então, o que eu tenho que fazer é ajudar a construir a sustentabilidade e a próxima geração, essa geração de jovens que vem motivada, cheia de tecnologias que podem tornar a comunicação entre as pessoas mais rápida e mais fácil, né? E cheia de responsabilidade também, porque eles estão encontrando um mundo com uma população maior, com uma disponibilidade de vegetação menor, com áreas já praticamente todas ocupadas, enfim, muitas responsabilidades para poderem manter para as gerações que vierem depois deles o mesmo caminho e a mesma qualidade de vida. Então, eu quero chamar os jovens para participar cada vez mais desse movimento, para que eles digam, se juntem a essa voz para dizer qual é o Brasil que eles querem, qual é o mundo que eles querem a partir de 2022 e nos anos seguintes, para que a gente possa continuar construindo uma construção contínua de uma situação que nós estamos chamando hoje, no século XXI, de sustentabilidade. Então, a minha mensagem é de otimismo. Um otimismo que não é baseado na ingenuidade, que as coisas vão melhorar por si mesmas. Pelo contrário, é por meio do trabalho sério, do trabalho dedicado, do trabalho consciente, que nós transformamos o mundo. E é isso que nós esperamos dessas próximas gerações. Os jovens de hoje serão aqueles que estarão no meu lugar, no nosso lugar, dentro de alguns anos. E esperamos deixar para eles algo bom, para que eles possam continuar e construir algo ainda melhor. Esse compromisso intergeracional é também um princípio do nosso movimento. Eu quero agradecer a essa disponibilidade do professor Paulo Salles, dessas mensagens de otimismo, e vamos voltar a discutir esse assunto, talvez fazendo um painel durante o Fórum Mundial de Águas para o nosso movimento e para os telespectadores da TV Supre. Agradecendo novamente ao professor Paulo Salles, nos encontraremos em uma próxima oportunidade.